Fala pessoal, quem fala aqui com vocês? É o Maguinho. E bom, eu estou aqui novamente, agora dessa vez com a companhia díssimo Gabriel Dutra, ou simplesmente por Dutrinha, e desta vez retrazendo aqui um assunto que já havia sido discutido nos inícios do canal do Lutris, que falava diretamente sobre questões de pirataria digital. Só que daquela vez a gente comentou sobre sobre estatísticas, digamos assim, dados que falavam diretamente sobre o ano de 2020. Normalmente ocorre dessa maneira. Os dados que saem no ano de 2021 é sobre o ano de 2020. E o ano de 2022 vai ser, consequentemente, sobre o ano de 2021. E aqui é justamente essa questão. Tem aqui uma matéria, uma notícia, digamos assim, pode ser basicamente a mesma coisa, que fala sobre os dados de 2021, no entanto, postado em 2022, que, olha só, não é de se espantar, Brasil é o quinto país que mais consome pirataria, de acordo com dados de diversos lugares. A gente não precisa nem de muitos dados e estatísticas para saber que o Brasil vai estar aí no topo do ranking de consumo de pirataria. E olha só que interessante, antes de trazermos mais opiniões sobre este tipo de assunto que vai sempre ser debatido até que algo seja realmente colocado em prática pelos políticos e empresas no geral, para que o consumo de pirataria seja diminuído da raiz, digamos assim. Olha só que interessante. De acordo com diversos dados arrecadados até mesmo pelo governo, olha só, o governo já arrecadou dados para que façam operações relacionadas ao consumo de pirataria de que mais de 300 bilhões de reais, não é nem dólares, mais de 300 bilhões de reais foram perdidos, digamos assim, da mão do governo, que depois, de acordo com eles, seria repassado para a saúde, para a cultura, para a infraestrutura, enfim, 300 bilhões de reais, mais de 300 bilhões de reais foram perdidos por consumo de pirataria. O que você teria a dizer sobre isso daí, Dutra? Bom, bem-vindo de volta, né? É muito bom aparecer aqui no canal novamente. Mas, tanto que a gente tinha falado no 2020, que o Brasil tinha sido considerado o primeiro, é uma coisa boa, vamos dizer assim, ter caído para quinto, né? Já que estava em primeiro pelo menos em 2020, a última vez que a gente já comentou sobre esse assunto. Mas esse gasto absurdo, vamos dizer assim, gasto não, né? Esse dinheiro perdido e a pirataria, né? O consumo dela ocasionou é algo até que além, né? Se eu pensar bem, eu sei que as coisas aqui no Brasil tá um pouco complicada, aí a galera usa o 0800, né? De outra forma, né? Pra tentar acessar, usando o Jack Paris ou outros métodos, mas ou até mesmo tentar trocar com um amiguinhozinho para assistir alguma coisa, dividindo, achando a conta, não sei, para tentar assistir essas coisas, mas, cara, é um valor absurdo. O que pode ser justificado para só pirataria? Eu acredito que não seja só isso, deve ter mais alguma coisa, ou colocado nos zeros a mais, porque caraca, é muito dinheiro, cara. Você não concorda comigo? Eu concordo, cara, e digo mais. Sobre essa justificativa que se pergunta, a gente pode começar por diversos pontos teóricos, digamos assim. Porque, como você comentou, no outro vídeo a gente havia citado que o Brasil estava em primeiro lugar, mas por quê? Por questões da Covid e diversos outros fatores, a questão econômica do Brasil em si não estava muito boa. E aí, muitos não tinham o poder aquisitivo, né? Poder de compra, para consumir diversos conteúdos, ainda mais que, neste momento, neste período, estavam em acessão Netflix, Paramount e diversos outros serviços de streaming que tinham valores até então acessíveis, mas no momento o poder de compra, o poder aquisitivo estava baixo, justamente por essas questões econômicas. Mas então por que agora no momento, beleza, agora o Brasil diminuiu para o quinto, agora ele está em quinto lugar aqui no ranking, quer dizer que melhoramos? Não, pelo contrário, quer dizer que o restante do mundo também está passando por problemas econômicos em suas regiões, em seus locais. Olha só aqui, de acordo com a pesquisa, Dutra, que interessante, o ranking ele é liderado pelos Estados Unidos, Rússia, Índia e China, e logo em seguida o Brasil. Então, quer dizer que o Brasil está tendo menos consumo de pirataria em relação aos dados anteriores? Não, cara. Pelo contrário, vai mostrar que muitas pessoas no mundo inteiro
não estão tendo essa possibilidade de pagar por diversos conteúdos, por exemplo, de streaming ou jogos que estão atualmente caríssimos. Cara, a gente tem aqui no Brasil jogos que custam em R$350, Dutra. Dutra, tu se vê pagando basicamente todo mês lançamento que custa R$350, cara. Cara, eu não consigo viver pagando R$350. Ainda mais porque eu geralmente quando compro o jogo, eu compro só em promoção e olha lá. Isso se a promoção for muito boa e ela for muito cativante pra querer, e eu tiver tempo pra jogar também. Mas uma coisa que tu falou mesmo, pô, os Estados Unidos praticamente é o alicerce, vamos dizer assim, das streams, né? O que será que tá acontecendo lá dentro, né? Sabemos que tá acontecendo bastante coisa lá dentro. Mas, cara, é um absurdo, querendo ou não. Os Estados Unidos dominando, ainda mais sabendo que de lá que vem todas essas coisas. A China até dá pra entender, já que por causa das restrições do próprio governo, as pessoas quando querem assistir alguma coisa que tipo Netflix ou algum outro lugar posta aí, não consegue, se não me engano até quando saiu Route 6, né, se eu estiver errado, já tinha sido até banido lá na China para não assistir, e a galera consumia a pirataria de outros lugares para usando VPN, até outros meios para assistir, tendo consumo, querendo ou não, e pela própria pirataria baixando num pendrive da vida para tentar assistir e fazer. Então a China, até que a China não me escandaliza, mas os Estados Unidos em si até que é preocupante, ainda mais se ele está como dominante do ranking, né? Essa parada dos Estados Unidos, olha só. O que eu diria sobre essa parada aí dos Estados Unidos, que eu penso que poderia estar acontecendo para adicionar o que você acabou de dizer? Sei lá, cara. É meio complicado, mas beleza. Vamos partir aí do ponto de que sejam problemas econômicos. Tá. O Brasil é muito mais abaixo do que o poder aquisitivo de um americano. Ok. Partindo desse ponto, quais seriam aí os problemas? Bom, eu chutaria, tá? Os serviços de streaming. Por ter diversos serviços de streaming que estão atualmente em ascensão, não saiu ainda da ascensão, tanto que cada vez mais vem surgindo, até mesmo a partir de TV. A Record tem lá o Play Plus, a Globo tem a Globoplay, enfim, diversos serviços de streaming, no caso, diversas TVs, tem diversos serviços de streaming proprietárias, e creio que essas questões vão se acumulando e o pessoal, para não pagar e para assistir alguém específico, por exemplo, digamos que na Netflix saiu lá Round 6, segunda temporada, e eu não estou assinando a assinatura da Netflix no momento, mas eu queria assistir, mas atualmente eu estou assinando o Paramount, eu estou assinando o Prime Video, eu estou assinando qualquer outra coisa e não estou atualmente com o poder aquisitivo para assinar Netflix. Tá, isso é uma hipótese, não estou falando que eu fiz isso, que eu vou fazer isso, porque no caso seria realmente pirataria, e a pessoa que tá com essa vontade, essa ânsia de assistir este conteúdo, normalmente é da pirataria. Mas qual seria o ponto de redução disso, por exemplo? Seria a acessibilidade, por exemplo. Porque muitos serviços têm serviços caros e muitos serviços têm conteúdos muito variados, digamos assim. Tem muito conteúdo que eu não sei explicar, mas é meio que psicológico o tipo de marketing que eles fazem. Por exemplo, antigamente, no Brasil, você adquiria jogos 5 por R$10, por exemplo, no Play 2. Depois, as empresas vendo que a prática que elas colocavam não fazia muito bem para as vendas. E se eles mudassem essa prática, eles poderiam vender muito mais. Então, deixando o preço mais acessível para os consumidores, eles poderiam vender cada vez mais. E aí a pirataria ela foi consequentemente diminuindo. Só que é interessante ver que ao decorrer dos anos isso vai mudando. Ao mesmo tempo em que os preços estavam mais acessíveis, por exemplo, nos jogos, agora o jogo ele tá R$350, como eu acabei de comentar. E aí o cara, por exemplo, o Dutra, vamos colocar aqui o Dutra como exemplo. O Dutra ele quer baixar um jogo aí na Steam, ele quer comprar um jogo aí na Steam, lançamento, ele curte pra caramba. Mas ele vê o preço lá caríssimo, mas ele quer jogar. Ele tem um PC bom, ele tem um PC que roda esse jogo, ele quer jogar. Mas ele não quer de forma alguma, ele não aceita pagar de forma alguma o preço nesse jogo, porque não vale a pena, não vale o retorno pagar esse preço nesse jogo. E aí tem todo aquele trabalho de
em algum site online, realizar tal download, correndo o risco de pegar malware, pegar vírus e pegar diversos outros tipos de problemas de infecção aí no seu dispositivo. E se fosse o contrário, se esse mesmo jogo estivesse mais acessível, se esse jogo não tivesse impostos, olha só, doutor, se não tivesse impostos embutido loucamente nesse jogo, será que esse cara teria o trabalho doido de ir num site com risco de pegar vírus, malware e tal, para baixar esse jogo? Cara, eu não aposto nada que hoje a galera prefere pagar, 100 conto no antivírus por mês do que comprar um jogo de 300 reais. Isso porque, querendo ou não, o jogo você vai ter que aquela diversão momentânea. Eu, por exemplo, tô doido vou comprar que é o Final Fantasy 7 Remake. Até hoje eu não comprei. Saiu, tem quantos? Não sei lá quantos mil anos. Aí, eu não comprei até hoje porque tá caro. 300 reais. Eu não tenho esse dinheiro pra gastar. Eu não vou comprar um jogo que talvez eu zere em poucos minutos, poucas horas. Talvez não me prenda o bastante quanto eu quero. Mesmo que eu saiba que Final Fantasy geralmente me prende. Eu gosto de jogar todo o jogo ainda, mas provavelmente vai demorar umas 70 horas pra zerar. Porque eu gosto de ir atrás da história. Eu gosto de saber todos os detalhezinhos. Ainda mais podia ser um jogo nostálgico pra mim. E, cara, eu fui por pelas piratarias? Não, eu não fui. Eu zerei ele pelo YouTube, né? Como que muita gente faz. Eu zero jogos pelo YouTube. E posso falar que o jogo ele é incrível, mas, tipo, eu não pagaria os 300 reais que tá no jogo. E mesmo na promoção que eu vi dele, não achei o preço daquele preço apetitoso, vamos dizer assim, R$175. Não me convenceu de comprar, queria que saia um pouco mais barato. Até R$100 eu pagava nele. Não ia pagar mais que isso. Porque, né? Por favor, né? Mas, cara, e estamos falando de jogos, né? Hoje tem o xCloud e tal, mas, tipo, querendo ou não, pra alguma galera ainda fica muito caro o xCloud. E, tipo, pra uma pessoa que tem um poder aquisitivo, não vamos dizer assim, comparado com a gente, não vou falar que você pode ser contra a gente não tem aquele poder imenso de aquisição, mas a gente consegue se virar. E a gente consegue pagar, vamos supor, 50, 60 reais num jogo, mas querendo ou não, a gente pode não querer. Porque às vezes pode não compensar. Aí a gente prefere pagar 50 pontos no xCloud, por exemplo, e ser feliz da vida testando 10 mil jogos no catálogo. Mesmo que isso não faz a gente jogar só um jogo no mês inteiro. Mas a gente prefere pagar os 50 pontos um catálogo gigante do que pagar 50 pontos num único jogo que você pode jogar em que 1 horinha, 20 minutos, cansar, não querer mais jogar ele. Às vezes até pedir reembolso ou deixar lá e esquecer dele, daí esquecer que ele existe, porque você não curtiu muito, ou porque o jogo você pensou que era uma coisa, aí no fim você gasta só dinheiro à toa. Aí as pessoas preferem fazer o quê? Preferem gastar não, né? Mas perder um pouco dos seus dados, vamos dizer assim, com a possibilidade de pegar alguns vírus ou malware da vida para baixar pirata e testar o jogo do que comprar o jogo em si. E isso é uma realidade assim, não só como de Brasil, mas sim do mundo todo, tanto que tá a lista aí para comprovar. E, cara, muitos dessa pessoa aí geralmente baixa o jogo pirata pra testar se o jogo se ele realmente vai rodar no PC da pessoa, se não vai e tudo mais. Ou teve uma entrevista que eu vi um tempo atrás de um desenvolvedor, agora eu não lembro de que jogo, mas se eu não estiver errado, ele falou que para resolver o problema de pirataria no mundo não, né? Mas no Brasil, ele deu o exemplo do Brasil porque o Brasil ser um dos maiores consumidores, né, da pirataria do mundo. Pelo menos eu acho que essa entrevista foi até ano passado, não tenho toda certeza. Ele falou assim, cara, meu faturamento só do Brasil é 25%, 25%. O faturamento total dele, só o Brasil paga praticamente 25%. O resto do mundo paga o resto. O E25 é um pouco mais, eu não vou lembrar. Mas só um único país paga praticamente muito do faturamento da empresa dele. E o que ele fez para isso?
ele abaixou o preço do jogo em 60% no Brasil. Vamos dar um exemplo aqui. Se o jogo fosse R$100, ele abaixou para 40, entendeu? O cara que não tinha aquisição para comprar a R$100, ele vai poder tentar comprar 40, e se não conseguir pagar 40, pega numa promoção de 50, 10%, filho, ainda assim vai ajudar bastante, entendeu? Mas para alguém que vai querer comprar. Tanto que os números não estão aí para mentir. É verdade. Eu vi essa entrevista, o nome do jogo é Earthbound. É do desenvolvedor de Pirate Software. Então é interessante o nome do desenvolvedor, Pirate Software. E é interessante essa técnica que ele utilizou, que é basicamente lógica, que é basicamente o que a gente comentou agora há pouco. Se você dá essa acessibilidade, como o Dutra comentou aí do Game Pass, o cara que teria aí a possibilidade de piratear o jogo, ele vai desistir. Ele não vai querer fazer todo este processo trabalhoso de piratear um jogo, de correr o risco de pegar malware, um vírus, simplesmente para jogar o jogo porque ele tá caro. E isso já meio que desanda todo este processo de piratear. Porque, beleza, é o mesmo caso do Game Pass. Voltando um pouco mais sobre esse caso do Game Pass. Se o Dutra vai lá, olha o jogo na Steam e vê que esse jogo na Steam também tá no Game Pass, o Dutra ele pode primeiro testar no Game Pass, ver se o jogo é interessante, jogar o jogo, até mesmo zerar o jogo, quem sabe, e futuramente comprar lá na Steam. Isso não dizendo sobre questão de monetização, porque a Microsoft paga por play, se eu não me engano, por cada play, cada acesso que o jogo tem lá na xCloud. Isso na xCloud, tirando o Game Pass para computador e o Game Pass para console, que já são 3 serviços diferentes. O xCloud é um serviço à parte específico para a nuvem. Então tem todas essas questões. E a gente percebe um pouco mais, só para finalizarmos, da matéria que traz esses dados, olha só. Da parte de televisão, só 64 bilhões de acesso, né, de conteúdo pirateado são de televisão. Só 64 bilhões, é só. Não tem mais nada. E o segundo ponto que tem de consumo de pirata é editoração, que seria no caso de conteúdo editorial. Ou seja, notícias, emissoras de notícias, específicas de notícias, ou conteúdo específico disso, que tem 30 bilhões de acesso. Já o terceiro ponto é o cinema. O cinema, normalmente, eu acho que engloba aqui filmes e séries, conteúdos piratas relacionados a isso, que tem aqui 14,5 bilhões de acesso. Ou seja, 14,5 bilhões de conteúdos foram pirateados nos sites, em diversos tipos de formas que esse conteúdo é pirateado relacionado a cinema como um todo. O quarto ponto é música, que teve ao todo 10,8 bilhões de acessos de conteúdos pirateados, que a galera baixa a rodo aí na internet e que é considerado aí pirata por não baixar diretamente de um serviço especializado, por exemplo. E por último lugar nestes dados aqui da matéria está aplicativos com 8,9 bilhões de conteúdos pirateados, conteúdos consumidos de forma pirata. E normalmente o aplicativo seria, por exemplo, baixar um app que está na Google Play Store, que tem funções pagas, ou o próprio aplicativo é pago, o próprio jogo na Play Store é pago, e ele vai lá e baixa esse conteúdo totalmente gratuito. E na internet tem a rodo isso. Então, cara, com estes dados e essas informações adicionais, a gente consegue presumir de que seria muito simples, ou não, quem sabe às vezes eu e o Duda estamos falando lá no bobagem, mas é simplesmente a nossa opinião sobre essas questões aqui de consumo de pirata, né, cara? Principalmente aqui no Brasil, que antigamente muitas pessoas faziam, e se fosse pra prender todo mundo, prenderia basicamente o Brasil todo. Você não acha, Duda? Pô, não só prender o Brasil inteiro, né? Porque consumir pirataria é crime. Aí beleza, aí o cara vai lá e compra um celular da China, às vezes daqueles iPhone chinês, tá ligado? O cara tinha que ser preso, então. Porque consumo de pirataria é crime. Distribuição de pirataria é crime. Como fala, né? Indexação, como que é o outro lá, quando os caras falam de armazenamento, transmissão, distribuição, armazenamento. Isso daí, ele tá parecendo, praticamente tá virando aquele assunto de aliançadores de menores, sabe? Eu vou falar assim pra não censurar muito que eu tô vendo da gente. Mas tipo, cara,
Para a questão de lei, o Brasil, querendo ou não, ele não é o que falta, né? Mesmo que a gente pode falar, os outros países, eles não têm as leis mais rígidas. Estados Unidos, pra tu ter ideia, os caras têm lei pra caramba de pirataria também, e lá tá sendo atualmente o maior do mundo. O que Então, tá... gente, a maioria dos conteúdos que a gente consome aqui vem de lá. A maioria dos conteúdos que a gente consome aqui tá hospedado lá nos Estados Unidos. Exatamente. E também, querendo ou não, porque a hospedagem geralmente é mais barata. Querendo ou não. Sai mais barato você hospedar o conteúdo lá e a gente vai pegar 200 de ping de serviço pra chegar o negócio aqui na gente do que o negócio. É que nem, se for assim, comprar aqueles controles genéricos também seria errado, entendeu? Porque, querendo ou não é um controle original. Tô dando só um exemplo de como coisa genérica. A maioria das coisas da China, então, seria considerado pirataria? Ou seria outra forma de fabricar? A gente for colocar tudo no papel, a gente não sabe o que é cada coisa, tá ligado? E referente a esses números, cara, que tu tava falando aí, até que é interessante você pensar em filmes e séries, né? A parte do cinema, de conteúdo cinematográfico. E, tipo, eu vou dar um exemplo que é muito comum, acontece, e eu conheço várias pessoas que fazem isso. Vamos supor, você assina, Globoplay e Netflix, por exemplo. Você vai lá, assiste a sua série amada na Globoplay, porque na Netflix não tem. Você assiste, são 15 temporadas, por exemplo. 15 temporadas não, vamos colocar que são 5 temporadas, São 5 temporadas. Na Netflix tem 3, beleza, assistiu as 3. Na Globoplay tem só 2, você já assistiu as 3, então tu vai querer assistir as 2 de novo. Aí o que tu faz? Tu vai ver num outro serviço que tem esse negócio. Tu vê que o serviço que tem lá é a Prime. Geralmente tu não vai assinar a Prime Video pra assistir uma temporada, 2 temporadas. Só um mês. E olha lá se tu conseguir terminar assistir naquele mês. Então tu prefere nem que sequer nem às vezes tem galera que prefere nem assistir e esperar. Ou vai a galera realmente as consumir fora, vai consumir por fora, vai assistir na pirataria da vida, porque compensa mais ele não gastar um dinheiro ou vincular a sua conta parando de pagar uma assinatura para começar a assinar outra para assistir a série, do que realmente ela assinar a outra só para assistir a série. Geralmente o pessoal não vai atrás. É igual a briga do pessoal com o PlayStation e Xbox. Para você quer assinar pelos Xbox, pelos exclusivos do Xbox, ou você quer os exclusivos do do PlayStation, né? Que é de gosto da pessoa. Aí o cara vai lá, escolhe a Netflix, escolhe a Amazon Prime, assina uma porra. Imagina o cara ter todos os serviços, mas no fim não assiste nada. Por quê? O cara ele vai ter, vamos dizer assim, dinheiro, mas ele não vai ter o tempo pra assistir. Porque quando ele tá assistindo um, ele tem que assistir, ele não consegue assistir outro. Aí ele meio que vai estar perdendo dinheiro. Isso é pelo menos ao meu ver. O cara que vai assinar tudo. Só se ele tiver com quem ele contar. Tipo, vamos supor, a pessoa lá na casa tem 10 pessoas. Aí divide lá entre os 10 e cada um fica com uma televisão e cada um assiste num único lugar. E aí até assim dá pra uma conversa de uma compensação. Mas não, o cara que médio, vamos dizer assim, o brasileiro médio, vamos dizer assim, ele não acha que ele vai ter um ou dois, ou nenhum, às vezes, né? Às vezes o cara, ele pode até ter uma assinatura de alguma coisa pra falar que assim, pelo menos tem algum serviço de streaming. Aí ele vai lá, assiste, sei lá, a série dele lá e não tem a última temporada. Geralmente o cara vai assistir por fora, não vai procurar um outro serviço pra assistir, sabe? O cara não vai querer ficar pagando uma porrada. Isso, pelo menos, ao meu ver, é o que geralmente vai poder, vamos dizer assim, ocasionar esses sistemas de pirataria nessa parte de cinemas e filmes, entendeu? Concordo e assino baixo, cara. E eu acho que as empresas elas estão realmente olhando para esse lado, porque, por exemplo, você comentou a Prime, por exemplo, ela não tem só o serviço de streaming. Quando você assina a Prime, tu recebe a Amazon Music, tu recebe frete grátis com a Amazon, tu recebe vários outros benefícios com a Prime, além da Prime Video.
Então tu recebe vários outros benefícios por um custo-benefício altíssimo, que se eu não me engano tá atualmente em R$ 15, cara. Então é altíssimo o custo-benefício para quem vai consumir esse tipo de conteúdo. Para mim não serve porque eu não vou ficar ouvindo música lá na Amazon Prime e não adquiro muito produto na Amazon Prime. Então vai variar de consumidor a consumidor. Por exemplo, outra empresa que está fazendo essa questão de custo-benefício, Mercado Livre. O Mercado Livre ele tem a sua assinatura de Meli+. E lá na Meli+, quando tu assina, além de ter frete grátis em vários produtos, tu recebe Disney Plus e Star Plus, se eu não me engano, de brinde, digamos assim, e vários outros benefícios também. E para tu ver como essas empresas estão realmente olhando esse lado de custo-benefício, que consequentemente, adentrando aqui na pirataria, vai diminuir a pirataria para o consumidor final. Por exemplo, a Netflix recentemente anunciou que ela vai estar adotando aí a questão dos jogos que ela estava se inserindo. Por exemplo, ela estava postando lá na Google Play Store jogos, tinha jogo do Stranger Things lá e tal, mas agora, atualmente, ela está fazendo teste de jogo em nuvem, semelhante ao xCloud. Então, na Netflix, quem assinar a Netflix vai ter gratuitamente, pelo menos até o momento, até o anúncio que eles fizeram lá recentemente, vai ter de maneira gratuita, como um brinde de parte da assinatura, poder jogar os jogos publicados pela Netflix na nuvem, sem precisar baixar o jogo. Então, essas empresas estão realmente olhando por este lado do consumidor. Quais as suas considerações finais sobre tudo que conversamos aqui hoje? Cara, essa parte, só pra falar sobre essas assinaturas, se eu não me engano, eu tenho o Amazon Prime, ou eu tenho o Amazon Prime e Mercado Livre, alguma coisa do tipo, não lembro agora de cabeça assim. Mas se eu não estiver errado, é os dois que eu tenho, que aí vem uma coletânea de coisas, tá ligado? Tipo, se eu não me engano, vem junto Disney Plus, Star Plus, aí vem... Mito. A Globoplay, assim da Globoplay. A Globoplay tem Disney Plus junto, agora que eu lembrei. Mercado Livre, eu não sei se meu pai que tá assinando, ou não sei se ele tá assinando. E Amazon Prime, se eu não me engano, a gente tem assinado porque a gente fica fazendo muita compra na Amazon, a gente fica pegando frete grátis. Aí, a única coisa que eu uso também, porque de resto eu não uso muito não. Dificilmente eu acesso a Amazon Filmes, ou até mesmo parte do... Nossa. Mas, cara, o que a gente pode concluir é que pro Brasil ir pra frente, no sentido de pirataria mesmo, para eliminar a pirataria de bens no Brasil, o que tem que ter, ou aumentar o nível de aquisição dos brasileiros, né? Essa acessibilidade, né? Isso. Ou simplesmente diminuir os preços, diminuir os impostos, tentar fazer o que der para evitar o transtorno de ter que consumir. E isso, claro, se for realmente um grande problema para o país. Assim, não vamos dizer que não é, né? Ele é um grande problema, mas para algumas pessoas, sim, é um dos menores problemas. É. E pensar que, na verdade, movimenta bilhões da Dutra. Movimenta bilhões, não só de reais, mas de dólares no mundo inteiro. Bom, enfim, a gente encerra por aqui. E este conteúdo, quem sabe na próxima vez, né, meu querido Dutrinha, a gente não fale sobre cookies, já sabe. Os cookies aí da internet, que agora falando sério mesmo sobre os cookies, que é um assunto aí relevante pra gente falar, que quem sabe ou não sabe agora vai ficar sabendo, ano que vem os cookies vão morrer. É isso mesmo. É verdade. Ano que vem os cookies dos navegadores vão morrer. Não existirão mais os cookies que a gente conhece hoje, ou como o Dutra diria, não é os cookies que a gente come. Não lembro se é desse jeito que ele disse, mas enfim, vai para trazer aí futuramente. E eu agradeço pela sua audiência. Eu e o Dutra agradecemos pela sua audiência. É o costume. E até a próxima.